E vamos para mais um Pode Bate-Papo Cast. Hoje o convidado é especial. Ele é ministro da Palavra de Deus, ele tem um ministério, ele é pastor. Gilberto Fernandes aceitou meu convite com muito carinho e está aqui hoje presente. Muito obrigada por ter vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu quero agradecer por ter sido inserido na lista dos convidados de vir ao Bate-Papo... Pode Bate-Papo Cast. Ele tem um trava-língua, mas com o tempo a gente se acostuma. Então, aos assinantes desse canal, acho que é uma honra poder tê-los, mas é muito mais honroso saber que podemos contribuir com você com informação a respeito do nosso ministério. Eu queria compartilhar a sua história ministerial, né, com os nossos inscritos e aproveitando também, né, antes da gente dar continuidade no bate-papo, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esqueça de seguir nas redes sociais. Nós temos o nosso perfil do YouTube e também do Instagram, Pode Bate-Papo Cast. Se inscreva, compartilha, curta, isso é muito importante para nós, para a nossa história e a história do nosso convidado sempre chegar a outras pessoas e mudar a vida, porque o nosso objetivo aqui é motivar e mudar vidas. Temática maravilhosa, motivar e mudar vidas. E mudar vidas. Isso é bom demais. Bom, o meu ministério, ele se deu há muito tempo. Começou-se muito cedo. Eu nasci num berço evangélico. E tendo nascido no berço evangélico, eu comecei a iniciar o meu ministério bem antes de muita gente ter nascido, que estão nos assistindo, e de ter nascido, por o fato de que eu comecei a pregar o evangelho no ano de 1979. Quantos anos o senhor tinha nessa época? 9 anos de idade. 9 anos o senhor já pregava? 9 anos eu comecei a atuar como pregador, era pregador mirim, e ao longo desse tempo tive a bondade de Deus de nunca deixar a casa do bom pai. Isso não é mérito meu, isso é misericórdia do bom Deus. Então, desde os 9 anos até os meados de 2023, desde 1979. Hoje, 2023, eu tenho 52 anos, vou completar 53 no dia 18 de setembro e tenho aí esse espaço aproximadamente de 40 e poucos anos de ministério, 43 anos. De ministério, mas dentro do cristianismo, então, já que o senhor nasceu num berço evangélico, né, num berço cristão, desde o seu nascimento. Eu nasci com um propósito, e o propósito está claro que foi, então, ser um pregoeiro, ser um mensageiro de Deus para tantas vidas. E o pouco que eu acompanho, mas eu já acompanhei bastante o seu trabalho, o senhor sempre tem viajado, né, pelo mundo, pregando também pelo Brasil. Como que tem sido essa trajetória sua em relação às pregações? E quando que o senhor começou a viajar? Porque até então, quando o senhor pregava com 9 anos, o senhor ainda não viajava ou já viajava? Com 9 anos eu fazia apenas o espaço era menor da dimensão do que alcança o meu ministério ao longo desse tempo. Mas no começo eu atendia mais trabalhos na minha região, né, na localidade da região. Após isto, nós tivemos uma oportunidade de vir a estudar e claro que o estudo contribuiu, mas não é a essência total. A essência mesmo é a chamada, é a misericórdia de Deus. E só para responder uma pergunta, eu viajei esse país inteiro, não há um estado que eu não viajei, e além disso, mais 30 nações. Então o senhor já viajou todos os estados do Brasil? Todos os estados, e alguns desses estados muito mais do que suas capitais. Eu viajei, por exemplo, para estados que têm cidades grandes e cidades menores, e eu tive, por exemplo, a oportunidade dada por Deus de ir nos rincões do Brasil e em alguns estados, não só a sua capital, volto a repetir, mas muitas outras cidades. Que bacana. E o senhor, na verdade, sempre indo pregar, como pregador. Sim, sempre convidado. O título de pregador nas igrejas, que nem todo mundo que assiste a gente às vezes entende, né? O título de pregador, ele é diferente de um título de pastor?
Não, a gente é chamado de pastor itinerante, porque a gente nunca estamos em um lugar fixo, né? O lugar fixo é para o pastor local, coisa que me tem ocorrido nos últimos anos para cá. Mas até então, todo o meu ministério, na sua totalidade, foi dentro do campo da itinerância. Então, sendo convidado para ministrar, pregar, para pessoas entenderem melhor, palestrar. Né? Então essas palestras, como alguns entendem, e para nós que somos dentro do convívio do evangelho, a gente fala pregar, o pregoeiro, se estendeu, na verdade, por causa de muitos convites de jovem. Eu comecei sendo atendendo convite de festa de criança. Né? Então o senhor ia na festa para pregar, no caso. Exatamente. O grupo das crianças, por exemplo, fazia um ano de festa. Aqueles dirigentes iam realizar uma festa. Uma festa para comemorar. E eles queriam um pregador, mais ou menos que fosse da mesma idade. Que o público ao qual estavam fazendo a festa entendesse eles e eles entendessem esse pregador. Então, eu era convidado como pregador mirim para essas festas infantis, depois para os jovens e depois se tornou para uma igreja toda. Entendi. E o senhor para fora do país viajou também tipo em caravanas, não foi? Nós, por exemplo, caravanas foi feita mais para a nação de Israel. Você viu que eu estive em Israel 26 vezes. 26 vezes? Então, quer dizer, houve anos que eu devo viajar 4 vezes a Israel. Né? E esse ano nós estamos projetando, né, Deus assim nos permitindo, fazermos mais uma viagem a Israel. Então, Israel a gente conhece não como na palma da mão, mas conhecemos muito bem, até porque eu fiquei uma temporada em Israel de alguns meses residindo lá por uma razão de estudo, onde nós fomos fazer um estudo de geografia, né, para a gente podermos dar aula loco no local. E aí o senhor começou desde novo, tá, até hoje, mas se formou também em alguma especialização religiosa ou não, ou profissional apenas? Não, nós temos algumas formações acadêmicas. Uma delas é que nós somos dentro do campo do próprio evangelho, a gente se formou em bacharel de teologia e filosofia. E fizemos também um CPTM, fizemos mais um... O que seria esse CPTM? É um intensivo dentro do campo missionário, onde a gente fala sobre missões transculturais. Aquela que sai da nossa cultura e vai para outras culturas, né? E também fizemos também mais um ano de psicologia bíblica. Então tem bastante formação aí, né? Temos um bom tempo. Temos uma... Fora a carga de experiência em relação às próprias pregações, né? As formações acadêmicas, Kelly, elas contribuem bastante, mas nada mais do que a experiência. A experiência, ela nos ensina na prática e a gente aprende a lidar com essa chamada a qual tivemos, porque é uma chamada que ela sai da dimensão do natural, do intelectual apenas, e entra dentro de uma dimensão espiritual. De um mundo que é muito sério, é muito real para o nosso conceito e para a nossa fé. E nessa sua trajetória, o senhor teve algum momento que pensou em desistir? Eu entendo que todo mundo, vou dizer agora, eu escrevi alguns livros, e um dos livros que eu escrevi foi justamente sobre isso, sobre a minha alma corre risco. Nós entendemos pela teologia que o homem ele é trinitário, ele tem corpo, alma e espírito. O corpo é a sede do sentido, a alma é a sede das emoções e o espírito a sede da adoração. A alma da gente, que é a essência daquilo que nos inspira, que nos emociona, eu entendo que todo mundo, independente de qual seja o seu segmento, ele pensa em desistir. E eu pensei muitas vezes. Renovado fui. E eu entendo que eu não sou o único, não só no meu segmento, mas em outro segmento, eu entendo que muitas pessoas pensam em desistir, pensam em parar. É um momento que a vida parece que trava. Mas o próprio Deus, no meu entendimento e no conceito da minha fé, ele
dar força àquele que não tem mais nenhum vigor, segundo está escrito na palavra. Então ele vem sobre nós e nos desperta, de tal forma que a gente fala, vou tentar mais uma vez. Então, quando vem a emoção ali, ou o sentimento de repente, querer desistir porque nós somos carne, seria isso, mais ou menos, pelo entendimento mais... eu vou até te interromper. Na nossa linguagem, não sei. Vou até te interromper a formulação da sua pergunta para dizer para o nosso ouvinte que está lá do outro lado e dizer para ele que a coisa mais natural é você ter um momento, um sentimento de desistir. A mulher pensa em desistir do matrimônio em certo período dele. O homem pensa em desistir da vida conjugal. O filho pensa em desistir de estar ali no convívio da família. Pródigo, por exemplo, que a Bíblia conta, ele desistiu. Aquilo estava uma rotina tão grande que ele quis ir embora. E a desistência, ela vem sobre nós. O empreendedor pensa em desistir muitas vezes por causa de uma crise, se imaginou? Agora todo mundo pensa em desistir, mas os que desistem, eles nunca terão uma história a ser contada. Eles serão lembrados como alguém que desistiu. Aquele que persiste é o que terá uma história a ser contada, que inspirarão a outros a não desistir. E o senhor falou agora também, né, de livros, né, que o senhor escreveu. Quantos livros o senhor já escreveu? Eu escrevi 3 livros e estou com um para mandar para a editora agora. Já está um pronto para sair do forno, então. Exatamente. Eu escrevi um pela editora Dínamos. Ela, inclusive, se encontra ela no Mercado Livre, essas livrarias online, você pode abaixar, pode comprar, chamado Jonas da Profundeza à Superfície. Foi vendido mais de 150 mil cópias. E temos um outro, A Minha Alma Corre Risco, né? Fala exatamente também da desistência, de certa forma. Esse da alma mexe. Jonas também, né? Ele quase desistiu, né? Se for parar para pensar, o seu livro. É verdade. Inclusive, Jonas desistiu por um certo período, né? Mas Deus foi lá e fez uma forma dele voltar. Na profundeza, sozinho, sem ninguém, ele chegou à conclusão que a desistência não era o caminho. E ele pediu uma nova oportunidade. E o Deus a quem nós cremos e pregamos, ele é Deus de novas oportunidades. Que bacana. E o terceiro livro tem título? Como que é? É sobre também parecido? É algo que está pautado sobre a preocupação das pessoas em querer ser outros, copiar outros. Porque às vezes as pessoas não sabem fazer a diferença sobre o se inspirar em outros e ser aquela outra pessoa. Então as pessoas às vezes querem ser outras pessoas. Isso não é bom. Se inspirar é bom. Alguém se inspirar no trabalho que você faz, Kelly. Isso é bom demais. Você ser uma fonte inspiradora a outras pessoas. Alguém querer ser você é uma roupa, é um manequim diferente, é uma história diferente. Já não tem como também, né? Então, mas tem gente que quer ser outro. Então, por causa disto, eu escrevi um livro que ele tem poucas páginas, né? Não tem muitas páginas, mas é muito objetivo, e chamado Simplesmente Seja Você. Simplesmente Seja Você. Logo aí vão estar qual a editora? Eu escrevi um pela editora Dínamos, 2 são pela editoras... O mesmo livro dá para escrever por várias editoras? No mesmo livro, não. No mesmo livro por uma editora. Não, esse último agora que vai ser lançado. Esse último agora sim. Nós vamos voltar a editar ele pela editora Dínamos. A Dínamos leu o nosso material, gostou e pediu para poder publicar. Ah, que bacana. Então nós vamos por aí. O último livro, esse que eu citei agora, Simplesmente Seja Eu, já está escrito. O que eu vou escrever, o que está pronto no forno aí já para poder mandar, é uma temática que eu chamo assim muito, ela mexe muito comigo. E eu acho que eu estou sendo mais eu na minha essência de experiência de tudo, né? O tema do meu livro, coisas que eu jamais faria se eu começasse outra vez. Ou seja, se eu desistisse também, se for parar pra pensar, né? Se for ver, né? Se eu começar outra vez, coisas que eu parei, às vezes no meio do caminho, ou que me pararam de certa forma, mas é relacionado a uma vida num contexto geral ou a uma vida cristã? No meu caso, é no meu segmento ministerial.
né? Eu tenho uma veia empresarial, e então eu aclopei esse pensamento e desenvolvi isto. Talvez eu não estava pensando tanto no leitor quando eu comecei. Eu estava pensando em mim mesmo, eu estava escrevendo para mim mesmo. Eu fiz um apanhado, e nesse apanhado eu cheguei à conclusão: poxa, se eu tivesse uma oportunidade de recomeçar isto, eu jamais cometeria este erro, este erro, este erro. Então, eu estou escrevendo, claro que eu abordo muito mais ao ministério, que se eu tivesse que começar o meu ministério outra vez, eu jamais cometeria esses erros que eu entendi que cometi, e isto, ao invés de somar, subtraiu na minha vida. E aí, de pastor itinerante, que são as palavras cristãs, geralmente elas são um pouco difíceis, a gente não tem costume, às vezes, né, no dia a dia de pronunciá-las. Hoje o senhor está como pastor local, é isso? Hoje eu estou como pastor local. Nós estamos pastor de uma igreja que nós fundamos. Eu sou o pastor fundador, né? Que chama-se ADCDR, Assembleia de Deus Casa do Renovo, né? E hoje quem está à frente do trabalho na nossa cidade é a minha esposa, a pastora Edna, presbítero Erastro, né? Juntamente com todo um colegiado de obreiros que são nossos filhos espirituais. Ah, que bacana. Aqui na cidade de Santa Isabel, né? Aqui na cidade de Santa Isabel nós temos nós temos a igreja sede e algumas congregações. Fora a igreja sede tem outras, tipo, que nem fosse células. É que às vezes esse formato de linguagem tem pessoas que não entendem. O que seria ter outras congregações? Outras congregações é como se a nossa igreja sede fosse, para uma linguagem mais prática, a matriz, né? Certo. E os outros locais fossem como algo a ser representado para que pudesse Mas no formato de uma igreja também, no caso? Todas formato de igreja. E aqui em Santa Isabel também? Aqui em Santa Isabel nós temos no Jardim Eldorado, nós temos uma congregação na Vereador Sebastião Claudiano, né? Que estamos enfinando agora, outra aqui em frente à igreja matriz aqui da cidade, próxima à igreja matriz da cidade, aqui na praça, né? E temos outra lá em Igaratá, e estamos com uma igreja que está se unindo a nós também, aqui no Novo Éden. Ah, que bacana. E quem, de repente, gostaria de visitar a igreja, quais são os dias de culto? Vamos separar por bairros, né, para ficar mais fácil. Ou pela cidade, não sei, como que o senhor acha mais fácil isso? Se entrar na rede social da igreja... É mais fácil. Fica facinho de você poder pegar. Mas aqueles que querem participar de um culto, vamos falar aqui da igreja sede. Nós temos 2 cultos na semana. E os cultos acontecem quarta-feira e outro acontece no domingo. No domingo nós temos 2 horários, 9 horas da manhã e temos às 18 horas. Na quarta-feira, 19h30. Ah, que bacana. Então, para você que de repente aí gostaria de conhecer mais de perto a igreja, o pastoreado, é assim que fala? Tem que me corrigir, né? O culto, a reunião, a palestra, da forma que você entender, né? Tem os cultos na matriz, que é ali na torre, né? A gente vai deixar os endereços também descritos no vídeo, na descrição do vídeo, para você que tiver o interesse de conhecer o trabalho do pastor. E eu queria fazer uma pergunta, desculpa, eu queria fazer uma pergunta que hoje, né, às vezes as igrejas, ela tem um pastor que ele é 100% pastor, ele vive da obra, digamos assim. E como que é o formato, assim, na sua igreja? O senhor tem o seu trabalho e tem a igreja, ou o senhor vive da obra? A Bíblia diz que quem cuida do altar tem que viver do altar, né? No entanto, o ministério, ele não remunera nosso ministério no quesito nosso ministério. Isso não quer dizer que seja todos os ministérios, mas o nosso ministério não remunera os seus obreiros na sua totalidade.
né? Alguns obreiros possam, por ocasião de momento, receber um auxílio, e isso quando a igreja tem essa possibilidade. No meu caso, por exemplo, eu recebo pelas minhas palestras, que são, eu estou usando o termo palestra, mas os pastores que estiveram nos ouvindo, porque o seu podcast. Pode bate Papo Cast. Eu tô treinando. Pode Bate-Papo Cast. Ele é assistido por muitas pessoas das cidades que são de cunho evangélico, de cunho e entendimento evangélico. Então, eu vivo do meu ministério itinerante, né? Tem uma veia empresarial. A igreja ainda não pode, a nossa igreja ainda não pode, não tem essas condições de manter os nossos obreiros, mas quando alguém precisa ser auxiliado, nós somos comunicados aos irmãos todos e nós, no colegiado aí de junção, auxiliamos aquele que precisa. E quantos anos vocês já estão aqui em Santa Isabel? Nossa igreja completará 7 anos agora, no dia 10 de setembro. Ah, 7 anos. 7 anos. E vai ter festa? As nossas festas têm marcado muito a população da cidade e da região, porque nossa igreja vem pessoas de muitas regiões. Nós não somos, quando eu falo nossa igreja, eu não estou dizendo que seja apenas nós. Muitas outras igrejas recebem muita gente de outros lugares, mas na festa muito mais. Então nós recebemos caravana do Rio de Janeiro, caravana do Paraná, caravana do interior de São Paulo, da Grande São Paulo, vem caravanas do estado mineiro, vem muita gente de tudo quanto é lugar. A gente vê também o senhor nas redes sociais sempre orando por alguns pontos que acredito ser importante da cidade. Às vezes já vi o senhor orando na frente da prefeitura, das entradas da cidade. É um trabalho recorrente. Não é todas as igrejas que a gente vê fazendo isso, pelo menos nas redes sociais. Às vezes, talvez elas fazem, não sei. E não publicam, né? Pode ser que façam. Qual é o objetivo para quem não entende? Bom, nós temos um relacionamento com essa cidade chamada Santa Isabel. Quando eu falo nós, eu estou dizendo eu, minha família biológica. Temos um relacionamento com essa cidade desde o ano de 1976. Nós conhecemos essa cidade mais do que alguém possa pensar que conheçamos. Todavia, eu jamais esperava ter uma missão específica no campo ministerial dentro dessa cidade. E Deus nos dera uma missão. E essa missão é conquistar a cidade. Conquistar a cidade para Cristo. E conquistar a cidade envolve uma batalha espiritual. E então, em lugares estratégicos, como portais da cidade, nós oramos pela nossa cidade. Nós fomos e somos muito atuantes, principalmente na época da Covid-19, quando ela estava massacrando a população, dizimando a população no seu plano geral, porque não era apenas o nosso país, mas as nações, e o nosso país que muito sofreu. Eu estando na cidade, o que eu tive que fazer? Eu tive que, entendendo que essa é mais do que uma guerra natural, é uma guerra espiritual, me munir de armas, convocar o grupo que Deus me deu e fomos para cima, para orarmos, lutarmos e guerrearmos. Para algumas pessoas nós estávamos fazendo culto, para outros talvez não entendesse bem, disseram, para que isso? Mas para nós, o nosso entendimento que nós estávamos batalhando por vidas. Quantas pessoas que depressivamente estavam sofrendo, por depressões que se tornaram crônicas, e nós vimos Deus curar. Pessoas que foram atingidas pelo vírus da Covid, nós vimos Deus curar. Então nós fizemos culto em diversos lugares, fizemos culto no cemitério, na UPA, em frente ao hospital, frente à delegacia. Mesmo na pandemia não era proibido fazer os cultos? Sim, os cultos era proibido fazer dentro do templo e em aglomerado fora. Nós não tínhamos aglomerado porque a cidade é grande. Então exigia-se que houvesse um espaçamento entre pessoas, no caso. Era de 1 metro a 1,20 m. Nós dávamos quase 2 metros. Então, nós tomamos a República toda praticamente, porque se é quase 2 metros, nós não precisávamos de um grupo muito grande para ficarmos de um grupo de um lado e do outro, orando, cantando, de joelho, entendendo que tem coisas que só Deus faz e mais ninguém. Então, nós começamos a orar pela cidade, porque é muito dolorido para uma família ter um ente querido que se vai.
A perca do ente querido dói, não tem palavras que consiga consolar na sua totalidade. A gente põe as palavras, mas elas não são capazes de dar o consolo necessário. Então, por essa razão, nós fomos orar, buscar, e foi nessa busca que nós vimos Deus trazer esperança a muita gente que estavam completamente com a esperança perdida. Que bacana. O trabalho de uma igreja, ou, né, porque eu acredito que todas as igrejas têm objetivos parecidos, né? O trabalho de uma igreja como todo seria um cuidar de vidas? Como que seria isso? É tipo um hospital espiritual? Sim. O cuidar das pessoas, das vidas, são áreas que as pessoas estão sofrendo muito, principalmente nos dias de hoje. Eu vou até me dirigir bem à câmera, porque eu posso ser que tenha hoje alguém parecido com o que eu vou contar. Essas pessoas estão sofrendo demais no que tange o campo emocional. São mulheres sofrendo por situações conjugal, homens sofrendo no mesmo espaço, pais sofrendo por relacionamento entre os filhos, aquele relacionamento pais e filho, irmãos e irmãs. E isto mexe com o emocional, trazendo um grau de ansiedade, e essa ansiedade se transformando numa depressão. E a depressão matando muita gente. E quando essas pessoas vêm para a igreja, elas que não viam mais uma saída, nasce-se uma luz de esperança. Deus começa a clarear um caminho que eles achavam não existir. E por esta razão, nós acabamos podendo orientar essas pessoas, abençoar essas pessoas. E isto é mais do que cuidado, isso é sarar pessoas, né? E preparar ela para sarar outros. Então o Evangelho sara para que você sare outros. Esta é a primordial missão da igreja. E só mais agregar mais uma coisa. A igreja, por exemplo, ela cuida no sentido total. Tem mães que chegam na igreja e elas chegam sofridas. Isso não é apenas como que eu poderia dizer? Isso não é uma mazela apenas do lado da mulher, nem do lado do homem. Ambos com vidas destruídas no campo sentimental. E já sem esperança mais de ter uma vida, de ter um lar, de ter uma família. Aquele sonho que a mulher sonhou quando era jovem, adolescente, do príncipe encantado, né? E o moço também sonha com a sua princesa, estabelecer uma família. Ele nunca imagina que no curso do caminho pode haver um rompimento. E nesse rompimento pessoas se ferem, pessoas se machucam. E esses machucados às vezes acabam colocando a pessoa numa trilha de infelicidade pro restante da sua vida. Então, o Evangelho, ele traz uma saúde, traz remédios que mexe, trazendo cura à mente dessas pessoas e dando a elas o entendimento que elas podem voltar a ser felizes. E isto é cuidado. E só o Evangelho pode fazer isto, colocar uma rota de esperança na pessoa. Isso é a nossa fé, a nossa pregação e o nosso entendimento, porque o Evangelho é poderoso para curar as vidas e transformá-la. Na pandemia, eu preciso só agregar e deixar você à vontade, que eu estou tomando seu programa todinho. Não, mas é para você falar mesmo. O Evangelho, ele tem um trabalho social. E na pandemia nós doamos mais de 1.500 cestas, que famílias que estavam sem ter de onde tirar o recurso, sem ter de onde poder trazer o pão para dentro de casa, e nada dói mais a um pai de família, a uma mãe, do que ver um filho pedir comida e ele não ter a comida. Isso é uma coisa horrível demais. Então nós se mobilizamos e ao longo de um percurso de meses, nós nessa cidade doamos mais de 1.500 cestas básicas. Essas doações vieram provindas de outras empresas ou de outros membros? Como que seria? Foi uma junção da membresia da igreja em fazer ofertas, e essas ofertas, quando chegou a sua somativa, nós comprávamos 50 cestas, 100 cestas e marcávamos dias de distribuição e distribuíamos para essas famílias. Ah, que bacana. Então, num contexto geral, a igreja em si, ela tá para ser um apoio de cura, né? Uhum. Emocional, vamos dizer assim.
para as pessoas, porque hoje o mundo é mais doente emocional, se a gente for parar para pensar, né? Verdade. E é como se funcionasse um hospital, mas além do hospital também tem a questão da caridade, como foi Jesus. Sim. E aí essa caridade às vezes é transformada ali na doação de algum alimento ou de um apoio numa necessidade, isso? Sim. Basicamente. Basicamente isso. Suprir a carência que um pai e uma mãe têm. Isso não quer dizer que a vida inteira, isso é temporário, né? Mas nesse momento deste temporário, momento dolorido, a igreja, ela se manifesta como extensão da misericórdia de Deus, levando o alimento, fazendo essas doações. Agora você falou algo seríssimo, você disse que a sociedade, e é uma realidade, isso é fato, ela está doente emocionalmente. Eu tive que ler notícia semana passada de psicólogo, pessoas que são auxiliadores, que estão dentro do campo da medicina para auxiliar alguém no campo do psique. Da terapia. Da terapia. Eu li sobre um psicólogo se matando. Eu li uma reportagem esses dias, agora, semanas atrás, que um psicólogo se matou, o outro surtou. Porque se eles estão para auxiliar e não conseguem se auxiliar a si mesmo, veja que isto foge daquilo que seria a rédea do que poderia contribuir para o campo do psique a outros. No entanto, é porque eles são homens, são seres humanos, são profissionais, mas são seres humanos, com debilidades, com fraqueza, que tentam auxiliar outros, mas precisam de auxílio. E esse auxílio só o Evangelho pode dar. E uma pergunta, um pastor, ele pastoreia as suas ovelhas, como geralmente a gente escuta na Bíblia, certo? Ou lê na Bíblia, no caso. E quem pastoreia o pastor? Isso é um fato, porque pastores precisam ser pastoreados. Porque, eu volto a dizer, a parte que é lhe dada como missão, ele faz, mas ele também necessita. Você imagina, o pastor ele tem um ouvido para escutar toda uma congregação, seja qual for o tamanho dela, de uma hall de membresia de 40 pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas ou de mais pessoas. Ele tem um ouvido para escutar todo mundo, mas quem escuta ele? Então esse pastor, ele não é Deus. E eu tenho certeza que ele não tem a vaidade de querer ser Deus. Então ele tem que ter a humildade, não permitir-se a vaidade, para que achar que ele pode, porque não há no Evangelho super-homem, mulheres maravilha, não existe. Existem homens que são usados por Deus, mas que precisam. Então, como é que eu vou me auxiliar a mim mesmo? Eu preciso ouvir outros pastores. Eu preciso ter um momento com outros pastores que talvez eu entenda que tem mais experiência do que eu. Isso não é feio. Isto é bonito, isto é humildade, isso é entender que eu, para fazer o meu bom trabalho, eu também às vezes preciso de uma terapia, e essa terapia, ela pode ser feita com outro pastor. Então, existe essa necessidade do pastor também, de repente, ir em outras igrejas, e assim, como ouvinte, como ovelha, né, no caso, porque, de certa forma, muitas das vezes, quando eu mesma, eu vou falar sobre mim, vou na igreja, eu penso que quando eu escuto uma palavra, muitas das vezes é um conforto para o meu coração, ou é um aprendizado, né? E eu sinto como se Deus cuidasse de mim através da palavra, que vem uma palavra de ânimo, ou uma palavra de conforto ali naquela situação. E às vezes é muito direta, deve acontecer com outras pessoas isso. E os pastores também precisam disso. Seria mais ou menos isso. Não é mais ou menos, não. É isso mesmo. Exatamente isso, então. É exatamente isto. Porque existem pastores que houve uns dias, vou falar alguns meses atrás, de nós termos muitas notícias que chegaram a todos nós, de pastores se suicidando. Porque a carga, ela é muito grande.
E o suicídio dentro do campo das respostas, dentro do campo do psique, eles falam de um grau psiquissomático, uma somativa de situações psicológicas que vão se agregando, e nessa estratosfera do psiquissomático, a somativa da carga é tão grande que a pessoa vê o suicídio como uma saída. Mesmo, muitas das vezes, a gente escutando de pastores que se suicidar seria um pecado. Na verdade, eu queria falar, antes de falar o termo pecado ou não pecado, eu queria dizer sobre, e bom que seja que Deus coloque para ouvir esse bate-papo nosso aqui, que algum pastor que está enfrentando situações, pensando em desistir, pensando em, sei lá, vamos usar a linguagem popular, chutar o pau da barraca, cair fora, eu digo a esse pastor, a essa pastora, esse líder ou essa liderança que está na frente, seja homem ou mulher, que está à frente de um trabalho, preocupe-se com você. Preocupe-se com você, porque a coisa mais importante que eu vi dentro do espaço de utilizar linhas aéreas e que eu a tomei para mim é quando o voo decola e que o comissário de bordo abre a boca e diz: olha, se houver uma despressurização no ar, vai faltar oxigênio. Máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro máscara em você. Se houver uma pessoa do seu lado, uma criança ou uma pessoa de idade que estiver precisando de ajuda, primeiro coloque a máscara em você e depois auxilie essa pessoa. Noutra linguagem clara, se você não está bem, como é que você vai auxiliar alguém? O pastor, ele está para auxiliar. O pastor é o maior terapeuta familiar. Não existe maior terapeuta familiar do que o pastor. Ele pode não ter formação acadêmica, mas ele é o maior terapeuta. Ele lida com o povo todo dia, com lares em diversas camadas sociais. Então o pastor precisa estar bem. E aí vem o meu conselho novamente: pastor, por favor, cuide de você. Orar é nosso dever? Sim, é. Jejuar é nosso dever? Sim, é. Ler a palavra, buscar em Deus é o nosso dever? Sim, é. Mas às vezes nós precisamos ouvir outro pastor. Precisamos nos alimentarmos com comida vinda do céu através de outro pastor, para nos fortalecermos e voltarmos bem para a nossa congregação e fazer o nosso trabalho melhor do que estávamos fazendo. Legal. O intuito aqui, para quem está nos assistindo até agora, nesse momento, não é falar sobre religião. O intuito é conhecer a história ministerial, né, do pastor Gilberto, que tem esse ministério relacionado aí ao cristianismo, né, vamos dizer assim, né, o senhor é cristão, né, mas acredito que o intuito é realmente trazer, de repente, uma palavra de amor para você que está nos assistindo, ou uma palavra de não desista, como ele acabou de pronunciar aí, né, para os pastores que têm realmente essa responsabilidade, nem todo mundo enxerga assim, e também, de repente, a gente também saber que o pastor, ele é tão igual a quanto nós que somos todos errados, como eu. Olha, a Bíblia diz assim, que Elias era homem falho como nós, mas orando, caiu fogo do céu, determinando que não chovesse, não choveu. Deus não usa pessoas perfeitas. Deus manifesta o seu poder na imperfeição nossa. E na nossa imperfeição nós fazemos coisas perfeitas. Não pela nossa capacidade, nem intelectual, nem física, nem em área alguma. Mas fazemos porque a manifestação de Deus sobre nós nos faz fazer coisa perfeita. Porque quando Deus chega, o imperfeito fica perfeito. E como uma pessoa que foi criada também, né, não desde o berço, que nem o senhor, mas foi criado no meio, né, do ambiente cristão, tal, desde os meus 8 anos, pelo que eu me entendo por gente. A gente tem medo, né, vou falar eu, tenho medo, assim, de repente, porque às vezes a gente escuta que
que, por exemplo, na verdade parece que existe uma separação, essa é a verdade, né? Quando você está na igreja e quando você não está. Existe uma separação. E eu não concordo assim, muito com essa separação, no sentido de, tipo, por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas, não sei se é dessa forma que vocês tratam assim, os membros, ou tem essa visão. Eu sou dessa igreja X, eu tenho essa fé, né, em Deus e tal, e não vou me misturar. Não estou falando que ela deve concordar com o que as pessoas fazem de errado, mas eu não vou me misturar com aquele que não vai na igreja, por exemplo, né? Isso, o senhor acha que é certo? Eu entendo isso como uma despreparação, ou seja, alguém que não foi preparado, educado para poder entender o que é respeito. Kelly, existem coisas que são princípios, princípios são bases, bases não podem ser quebradas, métodos podem ser mudados, princípio não. E o princípio de Deus é que Deus é amor. E ele diz que o mundo só reconhecerá que nós somos seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Esse uns aos outros não está escrito assim, ame uns aos outros que comungue da mesma fé, da mesma ideia, do mesmo entendimento que você entende. Claro que não. Amar uns aos outros é amar, sim, as pessoas que não comungam da mesma fé. Temos que ter outra situação, que eu sempre entendo e digo para as pessoas: se você acha, se o seu conceito, a sua formação, você acha que aquele lugar não tem luz e você é luz, você não pode se afastar de lá, porque senão vai ficar em trevas. Então, vá e manifeste a sua luz aonde você está, você entendeu? Manifeste a luz aonde você está. E discriminar as pessoas é uma pobreza. Por uma escolha? É uma pobreza. Eu entendo que eu tenho uma mensagem. E se eu tenho essa mensagem, e eu entendo que essa mensagem ela é poderosa para mudar a sua história, eu tenho que entender que eu tenho que desenvolver um método. Princípios não se quebra, mas eu tenho que desenvolver uma metodologia onde eu lhe alcance, é meu dever. E como é que eu vou lhe alcançar você se eu te discriminar? Se eu te excluo do meu, do meu convívio. Como é que eu vou excluir você do meu convívio? Não tem como. Você entendeu? Então isto realmente eu vou chamar aqui um termo, mas eu sei que os irmãos compreenderão que me escutar, e também as pessoas que não comungam da mesma fé vão me entender. Isso é uma pobreza. Entendi. Eu acredito que realmente a gente tem que ter essa comunhão no geral. Claro que na igreja, às vezes, vocês se encontram para se comunhar ali em relação a ter a mesma fé, o mesmo objetivo. E tem pessoas que às vezes estão à sua volta, familiares, amigos, ou pessoas do trabalho, do cotidiano, que não têm a mesma fé, mas isso quer dizer que não só por ela não ter a mesma escolha ou ir na mesma igreja, não quer dizer que ela é diferente de você. É isso, mais ou menos? Não, eu entendo que ela não é diferente de nós. E que ela também não pode ser desprezada pela escolha dela. A única coisa que a gente precisa seria o respeito, né? Exatamente. Tipo, respeitar, eu respeito o senhor como pastor e com as suas ideologias, e o senhor, não que eu não seja cristã, eu sou cristã, mas se eu não fosse, respeitaria as minhas, é mais ou menos isso. Exatamente, eu entendo que o respeito é princípio. Por exemplo, como andarão dois, está escrito na palavra, como andarão dois no mesmo caminho, se não tiverem de acordo, ou se um não tiver respeito pelo outro. Você pode contestar algo em mim, pode contestar a minha forma de pensar, mas você não pode me desrespeitar. Por exemplo, se a gente for falar sobre homoafetivo, as pessoas me perguntam muito: pastor, qual é o seu pensamento sobre homoafetivo? Respeito total. São seres humanos. Ele não comunga do meu entendimento. Isso não quer dizer que ele tem que ser excluído. Não, de forma alguma. O que o senhor, por exemplo,
Qual o seu pensamento? O meu pensamento é que não é porque ele não entendeu aquilo que eu entendo, não é porque eu compreendo uma forma que ele tem que compreender da mesma maneira. E o Evangelho é a verdade. O Evangelho tem que ser pregado. Mas o Evangelho é amor. Deus se resume em amor. E quem muda pessoas? Não sou eu. Quantas pessoas tinham um segmento e eles mudaram o seu segmento? Então, quem muda as pessoas são Deus. Inclusive, eu quero aqui falar aos homens afetivos, se algum estiver escutando nós, ou parar para assistir, que o respeito que nós, como servos de Deus, temos, tá? É um respeito grande pelo ser humano. Prática é uma outra coisa. Mas isso não me dá o direito de eu lhe desrespeitar. E assim como não dá o direito a você de nos desrespeitar. Respeito faz pessoas caminharem juntos. Dentro de uma empresa, dentro de um segmento religioso, porque pode abranger muitas outras religiões. Seja qual for, o respeito faz a gente caminhar junto. Não quer dizer que as pessoas que trabalham com você no dia a dia, elas pensam como você, elas achem bonito ou feio as suas práticas. Mas elas te respeitam. Porque para nós caminharmos juntos tem que haver respeito. Sim, com certeza. Muito bacana o bate-papo. É bom a gente também ter essa visão, digamos que, né, ditada por você, porque às vezes a gente acaba se deparando aí com outras formas, né, de pensamento e tal. E eu até concordo no que o senhor falou, né? Eu acho que, assim como igreja ou como o seu entendimento baseado em relação à Bíblia, etc., a doutrina da Bíblia, o senhor não pode, pelo que eu entendi, não concorda com algumas práticas, não só do homoafetivo, mas também tem outras práticas pelo mundo aí que não concorda com a criminalidade, não concorda com a prostituição, né, com outras questões, porém existe o respeito pelo ser humano, pela pessoa, e existe o amor também, como Deus falou que a gente tem que amar o próximo. Exatamente. Então, se uma dessas pessoas elas quisessem lá participar, conhecer uma reunião, uma palestra, ou ouvir um pouco da palavra de Deus, ela seria muito bem-vinda. Independente do seu credo religioso, independente do seu pensamento de fé e do seu entendimento, independente da sua conduta de vida, todos serão muito bem-vindos à igreja, serão recebidos com amor e com respeito. Mesmo, esses dias alguém perguntou, pastor, se um casal de homoafetivo vier à sua igreja, serão recebidos, sentarão, serão respeitados pelo nosso colegiado de obreiros e membros e ouvirão a palavra de Deus com o mesmo amor, porque a igreja tem entrada franca, e não é por ter entrada franca, é porque nós entendemos que pessoas, seres humanos, são dados para se respeitar. Deus mostrou isto através da vida terrena de Jesus. Jesus sentou com publicanos e pecadores. Os religiosos não aprovavam. Jesus ouviu uma prostituta e os religiosos não aprovavam. Jesus externou amor a uma mulher com a vida sentimental desequilibrada por vir de diversos relacionamentos, mas Jesus não a discriminou. Jesus apenas pregou o Evangelho. O Evangelho é a verdade, e a verdade tem um papel: a verdade vos libertará. Amém. Eu até tive uma experiência também com um amigo meu, que uma vez, faz um bom tempo, ele falou assim, eu até queria ir na igreja, sabe, que ele é homossexual. Mas ele não parece ser um homossexual, mas ele se entende como homossexual e é uma escolha dele, ok. Mas eu tenho medo de ir e de repente as pessoas me desprezarem, ou eu ouvir algumas coisas que eu não vou me sentir confortável, tal, e porque acontece muito por aí. Eu falei assim, vamos, né, comigo, tal, na igreja, e que o que você tem que ver é que quem vai falar ou quem vai fazer você entender algo
em relação a isso, não sou eu e nem são as pessoas que estão lá, e sim Deus, né, que vai tocar no seu coração. E ele foi, né, nesse dia, porque eu acredito que eles sintam essas necessidades de buscar por algo espiritual, né, de ter esse preenchimento, né, e às vezes não vão porque tem medo de ser mal recepcionados ou de sofrerem algum preconceito, né, não só eles, como outros também que de repente tenham outras escolhas, né. Então é bacana saber que tem a ADCDR, também é difícil que nem o Pode Bate-Papo Cash. Tem essa visão de realmente respeito e de consideração em relação ao ser humano, independente das suas escolhas. Amém. Foi muito gostoso o bate-papo. Hoje nós estivemos aqui, o privilégio de ter o pastor Gilberto e de compartilhar um pouco do amor de Deus para as nossas vidas, do ministério dele. E você que de repente está nos assistindo e souber aí de alguém que está precisando de uma palavra, não esquece de compartilhar esse vídeo, de indicar para alguém que você conhece aí que de repente está precisando ouvir aí que o amor de Deus é para todos, né, pastor? Verdade. O amor de Deus, além de alcançar as pessoas, diz que existe várias facetas do amor. Paulo diz que o amor, ele é sofredor, o amor não trata com ignomia, o amor não maltrata, o amor não ofende, o amor tem tantas facetas, o amor, ele consegue fazer algo tão forte que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E é isso. Um prazer ter o senhor aqui. Espero poder, de repente, ter mais vezes e a gente poder conversar mais sobre, de repente, outros assuntos. Fica o convite aí para o aniversário de 7 anos, vai ser em setembro, né? Exato. Acompanhe as redes sociais da igreja, do pastor também. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais? ADCDR, página oficial, Facebook, Instagram. Peraí só um minutinho. Fecha aí, por favor. Vou começar de novo essa parte, tá, tio? Tá. Nem sei onde eu parei. Peraí, deixa eu ver. Então, fica o convite para você que quiser, de repente, conhecer o trabalho mais de perto da igreja. E também o aniversário de 7 anos, que vai ser em setembro, né? Acompanhe as redes sociais para você estar mais inteirado dos dias e do evento que vai acontecer nesses 7 anos. Aonde que nós encontramos o senhor nas redes sociais? Quais são os nomes? A DCDR é a página oficial de nossa igreja, tanto no Instagram, como também no Facebook, Twitter, as demais redes sociais. E também tem a do senhor, ou não? Tem, a minha página é uma página independente, que é Pastor Gilberto Fernandes, né? Pastor Gilberto Fernandes, tanto no Instagram, como também no Facebook. E eu queria aproveitar aqui, externar minha gratidão a Deus por nos dar a oportunidade de termos esse bom e produtivo bate-papo. Foi proativo. E eu quero também deixar aqui a minha recitação de que eu quero fazer um clamor a Deus para o nosso país, o nosso estado, chamado São Paulo, especificamente pela nossa cidade chamada Santa Isabel. Abençoar o executivo da cidade, o legislativo, o judiciário e as forças militares e civil de nossa cidade, que contribuem para que a nossa cidade se torne organizada, um município com padrão de organização. Amém? E é isso. Obrigada, pastor, pela sua presença. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Os seus pensamentos, sua condição aí para nos pastorear, né? Glória a Deus. E que o senhor possa, de repente, ter uma outra oportunidade de ter aqui com a gente e possa aceitar também um próximo convite. Amém. Tá Eu bom? vou até pronunciar que nós estamos no Shabat, então Baruch Haba B'Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E aproveito para abençoar o seu trabalho e
toda a nossa cidade, dentro das áreas que falei e em outras áreas. Deus abençoe a todos os pastores e pastoras de nossa cidade e todos os que têm uma organização à frente com algum tipo de grupo, porque tem pessoas organizando aqui grupos para poder tirar as pessoas da rua, ajudá-los a sair do mundo das drogas. São trabalhos louváveis, dignos de palma. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada pela participação. Para quem nos assistiu aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E é isso, ficamos por aqui. Deixamos aí um pouquinho do amor de Deus. Um pouquinho não, né? Porque Deus, acredito que ama a todos nós imensamente. Deixamos um pouco do amor de Deus aqui nesse vídeo para vocês. Tamo junto.